Fala galera, professor Moisés Sky, semana 17 com live de revisão aí do SP Revisa. Vamos para o volume 6 do livro de atividades, teremos aí a parte 1 hoje com vários exercícios, em torno de 6 ou 7 que eu lembre, e depois a parte 2 com mais 6 ou 7 exercícios aí. Lembrando, como clássico, né, como normal, eu vou ler o exercício, vai aparecer aí na telinha, bora pro vídeo então. O primeiro exercício está na página 5, é o número 3. É um exercício teórico, tá? Dentro de uma sala com ar condicionado, a temperatura média é 17 graus Celsius. Beleza. No corredor ao lado, a temperatura média é de 27 graus Celsius. Então, no corredor, a temperatura é maior do que dentro da sala. Tanto a sala quanto o corredor estão à mesma pressão. Beleza. Sabe-se que num gás a energia cinética média das partículas que o compõem é proporcional à temperatura. Bom, então já dá para saber que no corredor a energia cinética vai ser maior, né? Porque a temperatura é maior. E que sua pressão é proporcional ao produto da temperatura pelo número de partículas por unidade de volume. Então a pressão é o produto da temperatura pelo número de partículas, né? Por unidade de volume seria a densidade de partículas, né? Beleza. Bom, com base nesses dados, pode-se afirmar que, letra A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior no corredor. Tudo certo por enquanto. E o número de partículas por unidade de volume é menor na sala. Não, é maior. Por quê? Se a pressão é o produto da temperatura pelo número de partículas, nesse caso, se eu passar a temperatura dividindo, né, pela pressão, como ele falou que a pressão é a mesma, quem tiver menor temperatura vai ter maior número de partículas. Então, nesse caso, o número de partículas por unidade de volume é maior na sala. Então, a A é falsa devido a isso. Letra B. Energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior no corredor, tá certo? E o número de partículas por unidade de volume é maior na sala, tá aí. Então, é essa a resposta, letra B. Mas vamos ver o que a C e a D está errada. A C. A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior na sala. Não, está errado, porque no corredor tem temperatura maior, então maior energia cinética. Letra D. A energia cinética média das partículas que compõem o ar é maior na sala. Também está errado, é maior no corredor. Então realmente é letra B de bola. Vamos ao próximo exercício agora então. Vamos lá! Iremos fazer dois exercícios agora, porque eles são curtos, sobre escalas termométricas. É o 8 e o 9 da página 7. Eu vou ler os dois, tá? No 8, ao medir a temperatura de uma substância, obtém-se o valor de 680 graus Fahrenheit, né? Nesse caso, ele quer saber quantas vezes esse valor é maior que a temperatura do corpo humano, que é de 36 graus Celsius. Esse é o primeiro, o número 8. E o número 9, ele fala o seguinte: a amplitude termométrica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Isso é a variação, né, da temperatura em um determinado dia ou duas estações climáticas. Suponha que uma região hipotética, na qual a temperatura mínima registrada seja igual a menos 10 graus Fahrenheit, e a máxima 62, então eu vou ter uma variação em Fahrenheit, né, de 72. Por quê? Porque 62 menos 10, né? Isso daí vai dar 72 graus Fahrenheit, a variação. Esse é um exercício de variação porque ele falou em diferença, pessoal. Qual a amplitude térmica em graus Celsius? Então ele quer saber a variação em Celsius aí. Então os dois exercícios aí, tanto a 8 como a 9, não é difícil, tá? Então vamos fazer agora. Bora lá. Bom, já anotei os dados aqui para não ter problema. Eu vou fazer o 8 e o 9 juntinho aí. Começando a transformar isso aqui em Celsius para ver quantas vezes é maior que a temperatura do corpo, como ele quer. Olha lá. TC sobre 5... temperatura em Fahrenheit é 680, menos 32, dividido por 9. TC sobre 5, 680 menos 32 dá 648. Dividido por 9. E 648 dividido por 9, 72. TC sobre 5 é igual a 72. Passa o 5 multiplicando. 360. Tá aqui a temperatura em Celsius, né? Ele quer saber quantas vezes é maior, que 36 está aí, 10 vezes maior, né?
Só dividir 360 por 36 dá 10 vezes maior. Tá aí a primeira. Agora vamos descobrir a tal da amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima temperatura em Celsius. Aí você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Variação de Celsius está para 5, como a variação de Fahrenheit está para 9. A variação de Fahrenheit é 72. Ou seja, por que 72? Porque 62 menos 10, né? Aqui vai somar, né? 72 por 9 dá 8, né? Só passar os 5 multiplicando daí. Só pode ser 40, então. Tá aí, termometria tranquilaço, galera. Tanto em variação como determinar a própria escala termométrica. Próximo exercício agora, então. Bora lá. Na página 9, o número 13 agora, um exercício sobre dilatação linear. O comprimento inicial de uma ponte a uma temperatura de 10 graus Celsius é de 100 metros. Seu comprimento inicial é a temperatura inicial. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do material que compõe a ponte é de 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Assim é possível prever que ao atingir a temperatura de 35, que é a temperatura final, seu comprimento será igual. Então ele quer o comprimento final, né? Primeiro eu tenho que achar o que dilatou, daí eu acho o comprimento final. Bora lá então. Ó, bem tranquilo esse exercício aqui, galera. Só lembrar da fórmula da dilatação linear, né? Delta L, L0, alfa, delta T, delta L, L0 é 100, 2 vezes 10 na menos 5. E aqui a variação de temperatura. Ela foi de 10 para 35, variou 25, né? Beleza? Matemática agora. Dá para simplificar aqui e ficar menos 3. E vai ficar 2 vezes 25, 50 vezes 10 na menos 3. De novo, tira mais um zero, com menos 3 aqui vai ficar menos 2. Isso aqui é 0,05, né? Porque 5 vezes 10 na menos 2 é 0,05 metros. Isso aqui é o que dilatou. Mas como ele quer o comprimento final é sempre o que dilata mais o inicial. Ou seja, 0,05 mais 100. E isso aí vai ficar 100,05 metros. Tá aí o comprimento final. Acho que é uma barra, né, que ele falou, não me lembro agora. Mas é esse cálculo aí, galera. Beleza? Vamos pro próximo agora. Na página 11 é o exercício 18. Ultimamente, o gás natural tem se tornado uma importante e estratégica fonte de energia para indústrias. Um dos modos mais econômicos de se fazer o transporte do gás natural, de sua origem até o mercado consumidor distante, é através de navios, denominados metaneiros. Nestes, o gás é liquefeito a uma temperatura muito baixa para facilitar o transporte. As cubas onde o gás liquefeito é transportado são revestidas, né, por um material de baixo coeficiente de dilatação térmica, aquele alfa, né, galera, denominado INVAR, para evitar tensões devidas a variações de temperatura. Em laboratório, as propriedades térmicas do INVAR foram testadas, verificando a variação do comprimento de uma barra de INVAR para diferentes temperaturas T. O resultado da experiência é mostrado a seguir na forma de um gráfico. Você pode ver, né? Em 0 graus Celsius até 50, o comprimento foi de 1 para 1,0001. Então variou 0,001, essa é a dilatação, numa variação de temperatura de 50 graus Celsius. Com base nesse gráfico, conclui-se o coeficiente de dilatação térmica linear da barra de INVAR E, que é o alfa. Bom, como eu falei, né? Eu já coloquei aqui a variação da temperatura, que nesse caso é 50 graus, de 0 a 50. E aqui é a dilatação linear, né? Que foi de 1 a 1,001. Só aplicar a fórmula de novo. Delta L, L0, alfa, delta T. 0,0001 1 metro. Alfa eu não tenho, e aqui é 50. Aí eu vou ter que andar 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na menos 4. Quando vai para a direita, o expoente é negativo da base 10, né? E 1 vezes 50 é 50 alfa. Passa 50 dividindo. 1 vezes 10 na menos 4. Só para lembrar que 50 é 5 vezes 10, né? Ou 10 na 1, né? E 1 dividido por 5 é 0,2. Mesma base numa divisão, subtrai os expoentes. Menos 4 menos 1 vai ficar menos 5.
Mais notação científica. Se eu andar para a direita uma casa para ficar 2 exato aqui, isso aqui vai ficar com mais um negativo. Então tá aí a resposta. 2 vezes 10 na menos 5 2 vezes 10 na menos 5 é graus Celsius na menos 1, tá? 2 vezes 10 na menos 6, desculpa, gente. 2 vezes 10 na menos 6, graus Celsius na menos 1, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius ali, que ele colocou desse jeito aí a unidade. Isso só pode ser a alternativa letra B de bola. Então 2 vezes 10 na menos 6 por grau Celsius, letra B de bola. Vamos ao próximo exercício agora. Na página 12 ou 21 agora. Uma placa de ferro tem um orifício de raio 5 centímetros, a temperatura de 30 graus Celsius. O coeficiente de dilatação do ferro é igual a 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Cuidado, ele deu o coeficiente de dilatação linear, né? Precisamos do superficial aí nesse exercício. É só fazer o dobro, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Ao aquecer a placa até 230 graus Celsius, pode-se afirmar que... Bom, tá na cara que vai aumentar a área do orifício, né? Então, a letra A não pode ser, e nem a letra D e nem a letra E. Então, ou é B ou C. E vamos confirmar com cálculo agora. Bom, é um exercício tranquilo, mas eu tenho que achar a área inicial, por isso que ele deu o raio aqui, o raio inicial, né? Aí depois eu vejo a dilatação e faço uma regra de 3 em porcentagem para ver quanto que aumentou aí. Vamos começar achando a área inicial. A área inicial, como ele falou que é circular, né? É πr ao quadrado, né? Ou seja, π, deixa em centímetro mesmo, 5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 25π centímetros quadrados. Isso aqui vai ser 100%, tá? Depois a gente vê quanto que dá a dilatação, que é o que ele quer, né? Você vê o aumento. Delta A é a zero, beta, delta T. Lembrando que ele deu o coeficiente de dilatação linear, hein? Beta é o dobro. Delta A, 25π, o dobro daquele negocinho ali, 1,2 vezes 10 na menos 5, e aqui variou de 30 para 230, 200, né? Ó, aqui é matemática pura agora. Dá para simplificar aqui, ficar menos 3. Vamos melhorar bem esse cálculo aqui. 25π vezes 2 é 50π. 1,2 vezes 2 é 2,4. Vezes 10 na menos 3. Tira daqui, vai ficar menos 2. Ou seja, delta A vai ficar 5 vezes 2,4 vezes 10 na menos 2. Isso. Centímetros quadrados. Ah, deixa assim, não tem problema. Aí faz a regra de 3 agora. Eu vou apagar ali no cantinho para fazer a regra de 3. Podia multiplicar o 5 vezes 2,4, mas vocês vão ver que vai ficar até mais fácil desse jeito. Deixa eu apagar aqui os dados que eu deixo para vocês copiarem. E a gente faz a regra de 3. Ó. 25π é 100%. Aquela coisa maluca ali, né? 5, vocês vão entender porque que eu deixei o 5, para simplificar com 25. 5 vezes 2,4 faltou o π aqui. 5 vezes 2,4π vezes 10 na menos 2 é x%, que é o que ele quer. Aí multiplica cruzado, né? Vai ficar 5 vezes 2,4π vezes 10 na menos 2 vezes 100, olha que interessante. X vezes 25π. Tchau π. Tchau 100 com 10 na menos 2. Aí ficou 5 vezes 2,4 igual a x vezes 25. Vou passar o 25 dividindo, que dá para simplificar com 5. Por isso que eu deixei ele assim, galera. Aí simplifica por 5 aqui, ó. Isso aqui vai ficar 1 vezes 2,4 é 2,4. E aqui 25 dividido por 5 dá 5. 2,4 dividido por 5 dá 0,48%. Essa é a resposta. Então aumentou 0,48%. E só pode ser a letra C de Canadá. Vamos para o próximo agora. Bora lá. Último exercício da página 14. É o número 25 de dilatação volumétrica. Uma esfera de metal de raio igual a 5 centímetros
sofre uma variação de temperatura igual a 100 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrico, já deu gama, 6 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, analise as afirmativas seguintes. Considere π igual a 3. Gente, eu já deixei no quadro para fazer cada alternativa para ver quais são verdadeiras ou falsas, tá? Número 1, o volume inicial da esfera é igual a 100 centímetros cúbicos. Número 2, a variação do volume da esfera é igual a 3 centímetros cúbicos. Número 3, o acréscimo volumétrico é de 0,5%. 4, o volume final da esfera é de 503 centímetros cúbicos. Bora lá! Bom, vamos ver se todas são verdadeiras aqui, ó. 1, 2, 3 e a 4 eu fiz aqui. Eu deixei aqui os dados, tá? Para achar o volume inicial da esfera, aí você tem que usar a fórmula da geometria espacial, que é 4πr ao cubo, né? Sobre 3, o volume de uma esfera. Se vocês não aprenderem matemática, tá aqui a fórmula. Como o π ele falou que era 3, né? Dá para simplificar, então vai ser 4 vezes o raio ao cubo. E o raio é 5. Então vai ficar 5 ao cubo, que é 125, vezes 4, 500. 500 centímetros cúbicos. Não é verdadeira 1. Vamos ver a dilatação aqui. Vamos ver se é 3 mesmo. ΔV, quem que é o volume inicial? 500. Então você tem que acertar 1 para acertar a 2, esse que é o problema. O gama é 6 vezes 10 na menos 5. E a variação de temperatura é 100. Tira 2 aqui. 3, 4. Vai ficar menos 1 aqui. 6 vezes 5 dá 30. Isso aqui é 30 vezes 10 na menos 1. Aí você simplifica aqui, vai ficar 3, né? Realmente a dilatação volumétrica é de 3 centímetros cúbicos. A 2 é verdadeira. Vamos ver o acréscimo. Para fazer o acréscimo é regrinha de 3, né? 500 centímetros cúbicos era 100%. 3 centímetros cúbicos é x. Multiplica cruzado. Vai ficar 500 vezes x, né? Igual a 3 vezes 100 é 300, né? Corta os zeros aqui, dá para simplificar. X vai ser 3 dividido por 5, isso aqui dá 0,6%. Falou que era meio, também é falso. E a última, o volume da esfera é 503. Claro que vai ser certo, né? Porque vai ser o inicial mais o que dilatou. Só fazer ΔV mais V0, né? Ou seja, 3 mais 500. 503 centímetros cúbicos, realmente. Essa daqui era verdadeira. Então 2 e 4 são verdadeiras, só pode ser a letra A de amor. Tá aí então. Terminamos aí a parte 1 da semana 17, segundo ano. Lembrando vocês aí, vou ver novamente vocês na parte 2, com mais exercícios aí, baseados geralmente na calorimetria, né? Então, uma boa semana, uma boa quarentena, e fica com Deus e até a próxima!